A gente tem essa mania de achar que a gente não cocria junto como um coletivo. Eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre nós estarmos aprendendo a ser individuais. Mas a humanidade é extremamente individualista, Camila. A humanidade é extremamente egoísta, a humanidade é extremamente fora de todo e qualquer contexto espiritual, de união, etc. Mais ou menos. Quando acontece qualquer catástrofe, qualquer problema, a primeira coisa que acontece é a grande maioria compartilha de solidariedade e de empatia e uma pequena minoria faz besteira nesse processo, tá? Então, o que eu quero que você compreenda é que por que as pessoas não conseguem compreender o individualismo dentro dessa perspectiva mais espiritual, mais elevada, mais conectada com Deus, tá? E elas pegam esse individualismo e transformam numa grande catástrofe. E, claro, se espelha através da natureza, as catástrofes naturais, que são reflexo nada menos do que do nosso interior como coletivo humano. Tá? Porque as nossas emoções, sentimentos, pensamentos e desordens internas refletem nas desordens externas. Então, dentro disso, eu quero que você compreenda que nós estamos aprendendo a ser indivíduos. O processo de individuação que o Jung fala, o processo de individualidade, tá? Então, o que a gente tem? Nós temos a total sabedoria de conexão com o todo. Oh, plantinha. Ai, que linda! Uma borboleta, será que eu consigo pegá-la? Ah, não, é isso, foi. É pra mim. Nós temos a total compreensão de como somos conectados com a fonte, de como somos extremamente poderosos dentro desse processo, de que somos Deus e que temos uma consciência extremamente elevada, pipipipopopó. Quando a gente encarna aqui, a gente aprende a ser um e não uno, tá? Então, ser uno com tudo é diferente de ser um indivíduo separado. E essa separação, ela causa uma grandiosa dor dentro da humanidade. E essa dor se expressa através dos traumas. E aí, os nossos administradores do planeta, né? Esses administradores que administram a cultura, que administram absolutamente tudo o que acontece, tá? Seja no clima, seja na política, seja na cultura, seja em tudo. Esses administradores, eles simplesmente colocam dentro do nosso campo força-pensamento para que nós possamos cada vez mais olharmos o feminino olhando o masculino como inimigo, o masculino olhando o feminino como inimigo. E essa separação central, ela se desenvolve, é uma árvore. Então, digamos que as raízes dessa árvore é o feminino e o masculino. E aí você separa essas raízes. E aí esse tronco vai crescendo meio capenga. E esses galhos vão se ramificando para todas as áreas. Para a política, para a filosofia, para as artes, para o cinema, para a moda, para a cultura. Então, tudo é feito para que as mulheres sejam o menos femininas possível. E aí eu trago aqui que feminilidade não é feminino. Existe uma diferença, tá? A feminilidade... Ai, que bonitinha aranha! Uma aranha diferente. A feminilidade, ela é diferente do que é feminino de fato. Tá, mas isso eu explico melhor lá no templo. Se você quiser um vídeo sobre isso especificamente, comenta aqui. O ponto central é que dentro disso a gente tem uma guerra entre a guerra dos sexos, né? Que nos anos 80 era muito famoso esse termo. A partir disso, o que acontece é que sempre vai haver uma força interna, e isso está dentro dos nossos implantes primários, de que as mulheres têm que temer os homens e os homens têm que temer as mulheres.
Ponto. E aí isso vai se desenrolar dentro das relações de pais e filhos, dentro da relação cônjuge, dentro da relação de amigos, de trabalho, de tudo. Então, compreenda que, como nós somos um coletivo consciente, tá? Nós somos basicamente uma grande alma que se expressa em um monte de corpinho, mais ou menos isso, né? Sendo bem didática. Se reflita que nós criamos a nossa realidade através do pensamento, sentimento, emoção, crença, tá? Comportamento, mas principalmente a gente cria o campo ao nosso redor, as pessoas que estão ao nosso redor. E essas pessoas, elas vão espelhar a nossa maior luz e a nossa maior sombra. E se a gente não tomar cuidado, a gente sempre vai espelhar sombra, 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 sombra. Se você não observar o que está dentro de você, você sempre vai culpar outra, e você nunca vai conseguir sair da roda dos ratos. Então, saiba que quanto mais você estuda sobre consciência feminino e masculino, mais você se liberta dessas sombras e para de achar que o problema é o masculino ou o problema é o feminino, tá? Porque o problema, na verdade, é a gente não compreender como é ser individual dentro de um coletivo. Porque a individualidade, ela é expressa através disso, sabe? Da minha roupa, da minha capa. Entende? Dessa manga bufante, desse cabelo assim. Isso é a minha individualidade. Agora, quando eu estou em grupo, eu faço parte de um grupo e dentro disso, o que eu preciso expressar ali são as minhas virtudes de luz, né? Camila tem virtudes de sombra? Tem pessoas que são malvadas e são muito disciplinadas. Tem pessoas malvadas que são muito prudentes. A virtude, ela é virtude, ela tem luz e sombra, tá? Só que o ponto central é que compreenda que o melhor que a gente pode fazer é espelhar sempre a nossa luz e colocar em cima do outro as nossas frustrações não é um caminho saudável. Além disso, não trazer a verdade à tona também não é saudável. Então, não, a pessoa faz um monte de merda, deixa ela, não vamos julgar, não. Nós ainda não compreendemos como acessar essa mente búdica desse não julgamento. E é por isso que a gente está nessa situação da Terra. Só que, através do diálogo e das conversas extremamente complicadas e difíceis, a gente consegue amadurecer. Quantas vezes a sua mãe ou o seu pai teve uma conversa extremamente difícil com você por algum erro grave que você cometeu na infância, na pré-adolescência ou na adolescência, e aquilo fez você refletir e você modificou aquilo, nunca mais cometeu esse erro grave? Ou um avô, um professor, sabe? Então, assim, é importante sim que a gente possa saber ouvir verdades duras. É importante sim que a gente possa saber compreender as virtudes e é importante que a gente possa expressar a nossa individualidade